Bom dia, amados, graça e paz. Pastor Medeiros, Igreja Rema, Palavra da Vida. Quero agradecer a esse dia que o Senhor nos concedeu para, nesta manhã, meditar com você no livro de 1 Crônicas, capítulo 17. Eu quero compartilhar uma palavra e um momento na vida de um rei chamado Davi, de um convívio com o profeta, a convivência com o profeta Natan. E no capítulo 17, diz assim: Ora, sucedeu enquanto estava sentado na sua casa, que Davi disse a Natan, o profeta: Eis que eu habito em uma casa de cedros, mas a arca do pacto do Senhor permanece debaixo de cortinas. Então Natan disse a Davi: Faz tudo o que está no teu coração, porque Deus está contigo. Querido, nesse primeiro capítulo, primeiro versículo, Davi está na sua residência, está na sua casa, assentado na sua casa, junto com o profeta Natan. E ele questiona, fala assim: poxa, Senhor, eu tenho uma casa tão bonita, eu tenho uma casa de cedro, e a arca do pacto do Senhor permanece debaixo de cortinas, de uma tenda. E Natan, automaticamente, por convivência com o rei, por uma experiência de estar ali, ser o profeta do momento, ele vira para Davi e diz: faz tudo o que o Senhor quiser, porque Deus está contigo. Quer dizer, tudo que você quiser fazer, você pode fazer, porque Deus vai estar com você, está tudo certo. Esse é um momento que nós temos que refletir. Às vezes a convivência com o profeta, o relacionamento pode interferir em algumas decisões. Por exemplo, Natan disse para Davi: tudo que você fizer é abençoado e está tudo certo. Mas se você pegar no capítulo 3, você vai ver que ele já diz assim: E sucedeu naquela mesma noite, no mesmo momento que Natan fala para Davi: ó, Deus é contigo, faz o que você quiser, vai dar tudo certo. Naquela mesma noite, já não disse Natan, disse Deus. Olha que ele fala: sucedeu naquela mesma noite que a palavra de Deus veio a Natan. A palavra de quem? A palavra de Deus. A princípio, quando Davi tentou construir uma casa para pôr a arca do Senhor, Natan automaticamente, que é um instinto de profeta, não pode fazer, que Deus é com você. Que Deus é contigo. Mas na mesma noite, aí não veio a palavra de Natan, veio a do Senhor. E o Senhor disse o quê? Vai e diz a Davi: o meu servo, assim diz o Senhor, tu não edificarás para mim uma casa na qual eu habite. Mas não disse, Natan não disse em primeira instância: tudo que você fizer vai ser bênção, tudo que você, Deus é contigo. Porque era uma palavra de convivência com Davi, que eles tinham um bom relacionamento, e o profeta sempre via Deus na vida de Davi. E nesse momento ele falou: não, a intenção dele é boa. A intenção de Davi é boa. E o profeta logo assina embaixo: não, Deus é contigo, vai nessa. Mas na mesma hora o Senhor volta, aí o Senhor fala para Natan: vai e diz para Davi. Você disse que estava tudo bem, mas o que eu digo não é isso. E ele vai: tu não edificarás para mim uma casa na qual eu habite. Então mudou a palavra, porque o Senhor mudou o curso da palavra. E ele diz: porque até este dia não tenho habitado eu em casa, desde o dia que fiz subir Israel, mas tenho ido de tenda em tenda e de um tabernáculo a outro. Onde quer que eu tenha caminhado com todo Israel, falei alguma palavra qualquer do juiz de Israel, os quais ordenei que alimentasse meu povo, dizendo: por que não edificaste para mim uma casa de cedro? Quer dizer, se o Senhor, ele estava dizendo: se eu tivesse pedido isso para você, você pode fazer.
Mas Deus não estava preocupado, porque ele estava habitando de tenda em tenda, casa em casa, tabernáculo por tabernáculo. Mas a palavra, a princípio, nós temos que ter muita cautela. Eu creio nos dons ministeriais, eu creio no poder de Deus, eu creio na palavra revelada, mas eu creio naquilo que Deus fala com você. Você já pensou se Moisés, ele ficasse com toda a sua experiência? Moisés ouvia Deus, ouvia a voz de Deus, mas mesmo sendo o grande profeta que Moisés era, ele precisou ouvir o sogro com uma palavra de entendimento e sabedoria. Porque Moisés atendia o povo de manhã até à tarde, naquele sol quente. Jetro, sacerdote Midian, vem, seu sogro, viu aquela postura de Moisés. Chama ele à parte e fala: Moisés, o que fazes não é bom. Ah, mas ele não é profeta, ele não ouve Deus. Mas muitas vezes Deus está na boca de alguém que você menos espera. Um conselho, um entendimento, mas você tem o Espírito Santo e a resposta de Deus está dentro de você. A resposta do Senhor está dentro do seu coração. O Espírito do Senhor habita em você. Seja a palavra de Deus, seja a vontade do Senhor, o livre-arbítrio dentro do nosso interior. Eu creio que Deus pode usar alguém. Ela só vem confirmar aquilo que Deus já está fazendo. O processo que Deus já está iniciando em você. Ela vem só para confirmar. Porque a profecia que a palavra fala é o quê? Para consolar, edificar e exortar. Nunca para te humilhar. A palavra e a profecia do Senhor vem com propósito. Moisés, o grande profeta, poderia olhar para o sogro e falar: mas quem é esse cara? Mas foi a palavra de Jetro que deu uma direção para que o povo de Israel se organizassem, para que Moisés também tivesse tranquilidade. Quantas são as vezes que nós dependemos de uma palavra, estamos esperando Deus falar conosco, mas Deus já está falando, porque a palavra do Senhor na igreja, quando a Bíblia fala, ouvir o que o Espírito diz à igreja, se você pegar todas as cartas de Apocalipse às igrejas, ela sempre inicia: ouvir o que o Espírito diz à igreja. Nós temos que estar atento à profecia da revelação da palavra. Eu creio nos dons, eu creio no dom de cura, dom de maravilhas, dom de profecia, eu creio nos profetas, eu creio no mestre, no evangelista, no apóstolo, creio em tudo isso. Mas a paz que excede todo o entendimento, ela reina dentro de você. A direção para a tua vida é Ele quem te dá, mas Ele te capacita a ter discernimento para saber o que provém de Deus e o que não provém de Deus. Nós temos que estar ligados diretamente com o Senhor. E a palavra do Senhor fala. Quando você vai na igreja, quando a palavra é pregada, ela não volta vazia. Ela tem um destino. Ela tem uma direção. Eu creio que a voz profética na igreja vem pela revelação da palavra. Eu analiso muito quando o Ágapo, na reunião em Jerusalém, que estavam todo mundo lá em Jerusalém, os apóstolos se reuniam, a sede em Jerusalém. Paulo chega e eles estavam ali orando, todos comungando e orando. De repente, Ágapo pega um cinto e fala: o dono desse cinto, se for para Roma, vai padecer muito, vai sofrer muito. Paulo levanta no meio deles, diz: é meu, esse cinto é meu. Foi para isso que eu vim, para padecer pelo Evangelho. Eu tenho que chegar ao destino que Deus me mandou chegar. É isso que nós temos que entender. A direção do profeta foi tremenda. A revelação do profeta foi tremenda. Vai sofrer, vai padecer. Mas Paulo não recuou por causa de uma profecia. Ele não recuou do propósito daquilo que Deus tinha já estabelecido dentro do coração dele. Quantas vezes nós mudamos de direção
por uma palavra de terceiro, por outra. E a Bíblia fala que há muitas vozes no mundo, mas a voz do Senhor não te confunde. Não confunde você. Por isso temos que estar na direção do Senhor, buscando a palavra do Senhor e ter um foco, ter um alvo. Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aqui diante de mim. E o que eu quero perguntar para você? O que está diante de você? O que está dependendo para você avançar? Para você tomar uma decisão para que mude a situação ou sua história? Qual que é a mudança que vai ser promovida? Mas você vai mudar por causa de o que você vê? Você está andando por circunstância ou você tem uma fé convicta e objetiva aonde você quer chegar? Aonde você quer chegar? Qual é o destino que o Senhor colocou para você? Por isso eu digo, tem um foco, tem um alvo, tem um objetivo. Paulo, quando recebe a palavra de Ágabo, nem por isso ele falou, não, eu vou sofrer, então eu não vou. Ah, eu vou ter que passar por isso, não, não vou. Não, ele bate e fala, não, foi para isso que eu vim. Sou eu, o dono desse cinto sou eu. Se eu tenho que padecer, é o propósito, eu vou. Carrego em mim as marcas de Cristo. Paulo nunca disse, eu carrego as feridas. Quantos são ministros, mulheres e homens de Deus que estão andando e sangrando com feridas na sua alma? Paulo disse, eu tenho marcas e me alegro nelas. Paulo olhava para as marcas e ele se alegrava por ter padecido pelo Senhor. Paulo não carregava feridas. Por isso, amado, creia, seja convicto. Deus vai confirmar tudo que Ele colocou na sua vida. Mas Ele não vai direcionar de qualquer forma a sua vida. O Espírito do Senhor está em você. A resposta que você procura está em você. Deus já vem falando. Deus já vem movendo os sentimentos. E Deus, quando Ele nos dá uma direção, nós temos que pagar um preço por ela. Entenda isso. Natan, na primeira instância, não, Davi, faz o que você quiser, não é assim. Porque à noite o Senhor advertiu Natan. Falou, vai lá e fala para ele que ele não edificará a minha casa. Não edificará. Mas Natan, como que Natan vai fazer? Porque ele falou, não, pode fazer que Deus é contigo. Aí de repente à noite Deus fala, não, você falou isso, mas não foi eu que falei. Vai lá e corrige. Aí ele volta lá e fala para Davi, meu servo, que Davi era servo, tu não edificarás a casa na qual eu habite. Porque se Deus quisesse, ele teria feito, como ele fez, no tempo certo. Davi tinha as mãos manchadas de guerreiro, de sangue, mas ele levanta um jovem chamado Salomão. E ele fala para Davi, Davi, tu não edificarás a minha casa, mas eu suscitarei um dos teus filhos, ainda jovem e inexperiente. Olha bem que Deus fala. Ele é jovem e inexperiente, mas eu o chamei para edificar minha casa. Se Deus disse que ele chamou, ele vai preparar, ele vai trabalhar, ele vai edificar. Tanto que Salomão pediu ao Senhor sabedoria para conduzir o povo. E é isso que nós necessitamos hoje. Amém? Tenha foco, tenha certeza em Deus, o que Ele tem para você. Deus abençoe. Palavra de hoje. Seja forte e corajoso. Amém.